Jéssica, bem-vinda ao Tá Na Área, boa noite para você. Duelo difícil que tem pela frente e com um time bem diferente em relação ao que avançou contra o Palmeiras, né? É isso mesmo, Bené. Boa noite para ti, para todo mundo que está na mesa, para quem está acompanhando aqui o Tá Na Área nesse sextou. O Botafogo que viveu, né, a sua... Talvez a gente até publicou uma matéria no GE. Globo dizendo que foi a melhor semana de 2024 para o clube, né? O Botafogo veio de uma goleada sobre o Flamengo, né? Uma goleada convincente. Depois avançou diante do Palmeiras, né? Exorcizando aquele fantasma de 2023. E hoje teve o Luiz Henrique convocado para a seleção brasileira. Mas agora o Botafogo volta as atenções para o Bahia em um duelo ali, né, pela parte de cima da tabela. O Bahia, que o Botafogo recentemente enfrentou, acabou caindo na Copa do Brasil. Então o Botafogo vai ter que fazer essa viagem e enfrentar o time do Bahia com menos da metade dos titulares, porque no jogo contra o Flamengo, alguns jogadores titulares, entre eles o Matheus Ponte, o Barbosa e o Savarino, receberam o terceiro cartão amarelo. Então, eles estão fora desse jogo contra o Bahia. Além deles, tem a questão também do Cuiabano. E aí é um problema para o treinador Arthur Jorge, né? O Cuiabano pode ser que fique fora em função de uma luxação no ombro. Ele acabou saindo com 15 minutos do segundo tempo contra o Palmeiras. Então, a tendência é que ele não esteja à disposição também. E aí, acho que outra dúvida fica na questão do Luiz Henrique. Ele, inclusive, deu hoje uma entrevista no Seleção Sport TV dizendo que não tem lesão, porque ele acabou deixando o jogo contra o Palmeiras, né, no intervalo, mas ele disse que não tinha lesão, então somente dores ali na panturrilha, então a gente fica na expectativa para saber se ele vai jogar ou não. Amanhã o Botafogo faz o último treino, assim como o jogo, Anina, que vocês estavam falando com a Letícia, é muito cedo para a gente tentar ver alguma coisa, mas fato é que o Botafogo sim vai ter algumas baixas, mas é importante que vença esse confronto, porque depois tem o jogo do Fortaleza e no último fim de semana o Fortaleza acabou vencendo o seu jogo contra o Bragantino, então o Botafogo saiu da liderança, né, por 24 horas praticamente, mas depois venceu o Flamengo e reassumiu o topo. Mas Arthur Jorge vai ter, sim, alguns problemas aí para montar o time. Eu diria que o principal problema é na lateral direita, porque o Botafogo só tem o Matheus Ponte para essa função. Então, o Arthur Jorge vai improvisar o Tietê, ele que já fez isso em outros clubes, inclusive no próprio Botafogo, jogador, né, versátil, polivalente. Então, o Tietê, que é volante, vai ser o lateral direito contra o Bahia. A gente está falando da questão, né, desse mês de agosto, desse calendário, jogos, né, final de semana, meio de semana, todos decisivos. Essa rodada do final de semana para o Botafogo, ela tem um caráter diferente de alguns clubes que vão estar disputando as quartas de final da Copa do Brasil. O Botafogo vem de uma sequência muito pesada, mas ele tem esse jogo do Brasileirão, que ele é líder da competição, depois, claro, de uma classificação difícil, né, na Libertadores, com uma semana cheia. Então, talvez, claro que a Jéssica está trazendo as questões de suspensão e questão médica, que tem que estar em primeiro plano. Mas talvez para o Botafogo, Coutinho, esticar a corda um pouquinho até domingo faça sentido, porque o Brasileirão tem um peso enorme para o Alvinegro, né? Perfeito, e é um jogo fundamental. Primeiro pelo adversário, né? O Bahia é um time muito qualificado, muito ajustado, fora de casa. Então, o Botafogo jogou recentemente contra o Bahia, então o torcedor alvinegro conhece bem o nível que o Bahia tem. Inclusive, venceu o Botafogo dentro do Nilton Santos nessa temporada, que é uma coisa que não é tão simples assim de você fazer. Então, é a hora realmente de você fazer um sacrifício, até aqueles caras que talvez não estejam 100%, porque depois tem uma semana pela frente. É claro que, se existir a possibilidade próxima de uma lesão, ou se alguém não puder jogar 90 minutos, 70, os clubes hoje têm meios de entender isso, é a hora de dar uma segurada, até porque também não é o último jogo da temporada. Ah, tem uma semana cheia? Beleza. Mas se eu perder o cara durante um mês, eu vou ter um mês sem esse cara para jogar. Eu vou ter vários jogos com esse cara fora. Então, vai muito daí. Acho que o Botafogo tem um bom elenco para isso, sem contar essas questões aí que a Jéssica já frisou. Na lateral direito, o Tietê geralmente vai bem quando entra por ali, né, numa emergência. Vamos ver como é que o Rauter volta na zaga. Não teve boas atuações recentemente. Acho que são setores ali que esse excelente elenco do Botafogo ele tem uma certa carência, né? A lateral direita, porque o Rafael não conseguiu se colocar fisicamente num bom nível, porque teve o problema do Damian Soares forçando saída.
Acho que a lateral esquerda também tem algumas questões ali de reposição que precisam de atenção e o miolo de zaga. Então talvez seja um jogo que o Botafogo vá colocar isso à prova. Mas do meio para frente tem muita gente ali para entrar, se tiver que trocar, se tiver que rodar, né? O próprio Oscar Romero jogou pouco recentemente, mas já teve boas atuações nesse campeonato em algumas partidas. O Tiquinho jogou menos minutos, pode ser titular se o Igor Jesus estiver desgastado, né? Olha que drama contar com o Tiquinho, né? Que foi o melhor jogador do primeiro turno do Brasileirão do ano passado. Então acho que será um grande jogo e, como eu falei na abertura do programa, domingo às 4h vai ser pegada a mata-mata, né? É Fortaleza jogando ao mesmo tempo com o Corinthians dentro de casa, é o Bahia recebendo o Botafogo e a disputa direta pela liderança do campeonato. E era o ponto que eu ia tocar, o Betão. O Coutinho falou muito bem desse ponto fraco, né? A gente está falando muito do elenco do Botafogo. Acho que sim, do meio para frente é um elenco que dá muitas opções ao Arthur Jorge. Jogadores que a gente achava que seriam titulares hoje estão como opção no banco de reservas. E aí você, né, vê muito, né, em relação ao momento de cada um. Por exemplo, o Igor Jesus é um jogador que a princípio não seria titular, mas nesses 3 últimos jogos decisivos, 3 gols. Faz um na ida e um na volta contra o Palmeiras também, deixo dele contra o Flamengo, mas é muito por aí, né? Porque, claro, a questão do Damian Soares, ela não é planejada, é algo que acontece ao longo da temporada e você tem que se virar com o que tem. Sim. Mas um elenco tão poderoso, em um momento assim, improvisar, e por mais que o Tietchan tenha feito isso várias vezes ao longo da carreira, mostra que ainda tem as suas, digamos, carências no elenco. Né, eu acho que a Jéssica está aqui para até confirmar, né? Eu acho que é na lateral, pela saída do Damian, e na zaga. Eu acho que o zagueiro que o Botafoguense mais confia é o Bastos. Os outros o Botafogo não confia. O Barbosa é titular, confia até mais do que o Halter, mas também não está do mesmo nível. O Halter, a galera... Kamikaze total. O Barbosa? Kamikaze. Até por isso que ganhou a vaga ali no time, né? Heavy metal ali lá do Bastos. O Halter, a galera pega no pé... o zagueiro que eles pegaram do Flamengo, Pablo não consegue jogar. Até o Segovão tá lá, mas também não joga. Então eu acho que pelo valor que o Textor tá botando nesse time, para ser o time para conquistar títulos, eu acho que é isso, é repor ali o Damian na lateral, que parece que o Botafogo tá de olho em o Vitinho do Burnley, né? Tava no radar. E acho que na zaga. Aqui na zaga a gente não ouve muito, né? Que o Textor não gosta muito de gastar dinheiro com zagueiros. Ele não ouve, assim, na especulação. Não tem um zagueiro passando por aí. Mas acho que, assim, o Botafogo, ele qualificou muito, e, assim, de uma forma muito planejada, porque vários desses aí, o Alan... Danilo Barbosa... Agora Cauê voltou a jogar, Oscar Romero. E vários estavam já contratados há muito tempo, só esperando a janela chegar. O Igor Jesus. Tem o Jefinho machucado também que tá fora. Júnior Santos. E ele deu esse tiro de qualidade mais recente no Almada e no Matheus Martins. Eu acho que o Matheus foi até uma opção pela contusão, pelo problema com o Júnior Santos, que vinha sendo o artilheiro do time da Libertadores. É o artilheiro até agora da Libertadores. Então ele foi certeiro, porque é um jogador que entrega gols, joga nas duas pontas. E isso qualificou muito o Botafogo, tornou o Botafogo, de fato, hoje em dia, favorito para as competições que está disputando. O jogo do Bahia, eu vou recuperar o confronto da Copa do Brasil, que o próprio Rogério Ceni falou, que o time do Bahia sente jogar no gramado da Fonte Nova. Se sentiu muito confortável jogando no tapetinho do Botafogo, até deu muito trabalho no Botafogo, e sente jogar porque não consegue ter a fluência do toque de bola. O time do Bahia é um time muito qualificado. De repente o Botafogo aproveita disso e não consegue vencer fora de casa. Jéssica levantou o dedinho? Não, só para atualizar essa situação que é da curiosidade do torcedor, né? Realmente o Botafogo segue buscando um zagueiro e também um lateral direito. Tem essa questão, até já dou um spoiler aqui que em breve vai ter novidades de GE. Globo nesse sextou aí para os botafoguenses. Daqui a pouco a gente vai publicar uma atualização justamente sobre essa lateral direita, porque o Botafogo ele tem pressa. O Botafogo ele estava no mercado e queria contratar um jogador, um zagueiro e um lateral direito justamente para as oitavas de final, mas não conseguiu. Então tem pressa, quer fazer essa contratação para que esses 2 jogadores estejam à disposição já nas quartas de final contra o São Paulo. Lembrando que a data base é 18 de setembro, o jogo de ida. Então o Botafogo está com uma certa pressa.
a gente, né, acaba apurando aqui as informações e fez algumas investidas, até a gente publicou no ge.globo, mas o Botafogo não conseguiu chegar a esses nomes, então está tendo uma dificuldade no mercado, inclusive por estar no meio de uma temporada, né? A gente também já publicou uma matéria, né, falando que o investimento do Botafogo em relação a todas as contratações que fez esse ano, para a defesa foi só 6% em relação ao valor total. Então, mesmo que esse setor seja um pouco mais barato, o Botafogo, ainda assim, mesmo com disponibilidade financeira, porque quer investir independente do valor, claro que não valores astronômicos, mas o Botafogo está tendo essa dificuldade para fazer essa reposição no elenco, mas tem pressa e trabalha para ter esse jogador para as quartas de final da Libertadores. Diga. Não, que o Betão chamou a atenção para essa questão justamente de Botafogo não olhar para o sistema defensivo ou gastar muito pouco, né? E a Jéssica traz os números, mas isso talvez reflita talvez um erro de planejamento aí, de ter... Hoje o principal zagueiro titular, o Bastos, é um zagueiro que terminou a última temporada com pouquíssima utilização. Verdade. Talvez faltasse olhar um pouquinho para esse setor também? Certamente, eu acho que esse é um bom ponto e eu não sei até que ponto a gente pode colocar a saída do Cuesta nesse sentido. Eu sei que tem muito tempo, né? O Botafogo teve aí 2 janelas pela frente para tentar repor isso.